nós não estamos aqui por acaso. Nós chegamos ao mundo material depois de uma programação bastante intensa lá no mundo espiritual. E quando saímos do mundo espiritual para o mundo material, nós assumimos uma série de compromissos. Eu sempre digo que esses compromissos se traduzem na missão que cada um deve realizar aqui no plano material. Reconciliação com a justiça divina e elevação moral e aprendizado. É exatamente o que nós estamos fazendo. Mas tem muita gente que não tem essa preocupação. Tem muita gente que não percebe que o tempo passa, algumas vezes, nós até dizemos, rápido demais. E quando a pessoa se dá conta, já passou muito tempo, ela foi adiando frequentemente o seu aprendizado, e aí aquela missão que ela deveria executar, aquelas atividades que ela deveria executar, ficaram adiadas para uma próxima reencarnação. Ela perdeu a oportunidade reencarnatória. Mas nós sabemos que na nossa vida existem fases. Nós passamos pela infância, adolescência, depois a fase adulta, depois chegamos na velhice. São fases que nós precisamos aproveitar. E na medida do possível, fazer um planejamento para aproveitar essas fases. E quando nós chegarmos já na fase idoso, nós termos a certeza que a maior parte da nossa missão já está cumprida. Algumas pessoas ficam imaginando que os amigos espirituais, ou os amigos materiais, ou os familiares, vão realizar a sua missão. Não vão, não. A nossa missão, o nosso aprendizado, quem tem que realizar somos nós. Se alguém tem uma cruz aí, a cruz está muito pesada, os amigos espirituais nos orientam, nos auxiliam, mas cada um tem que carregar a sua cruz. E nós encontramos ainda algumas criaturas que simplesmente desistiram da vida. É o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Recentemente eu encontrei uma pessoa e ela falou assim para eu não faço mais caridade, coisa nenhuma. Eu falei, mas como? Você não ajuda o próximo? Não ajudo mais não. Quando eu era mais novo eu ajudava. Mas o que eu ganhei com isso? Eu fiquei olhando assim para ele, falei, puxa vida, coisa estranha, né? Ou seja, ele fez caridade pensando em retribuição. Mas o que será que ele queria como retribuição? Bem, eu não sei. Mas ele diz, não, agora eu não faço mais. Tudo bem. Essas pessoas que simplesmente desistiram da vida, não querem fazer mais nada, são pessoas que já morreram e não sabem. Terão um problema muito sério quando retornarem ao mundo espiritual. Mas nós precisamos fazer aquela nossa missão, nós precisamos aproveitar a oportunidade reencarnatória. Tem muita gente que passa por aqui e faz muita coisa, faz um monte de curso, aprende coisas extraordinárias, passeia muito, mas e a missão que você tinha que desenvolver? O seu aprendizado? Eu sempre gosto de lembrar que quando nós chegarmos no mundo espiritual, tem muito serviço lá no mundo espiritual, mas com toda certeza, o serviço que você realiza aqui, o diploma, o pós-graduação, tudo aquilo que você tem aqui não vai te ajudar muito não. Lá não tem advogado, não tem engenheiro, o médico não é exatamente o mesmo aqui do mundo material, não tem veterinário.
Então, na minha profissão também não tem. Então a gente fica imaginando o que é que nós vamos fazer. Nós temos muita coisa para fazer, mas vai depender principalmente da nossa elevação moral. Mas vamos, segunda carta de Pedro, encontramos uma frase também interessante. Pedro escreve assim: e a ciência, a temperança, a paciência, a paciência, a piedade. Ele está colocando numa determinada ordem o aprendizado que nós temos que realizar. E nós sabemos, por exemplo, que a ciência, podemos dizer que é uma fonte de conhecimento extraordinária. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, começamos aprendizado. Alguns através da leitura, outros através da sua vivência junto ao grupo familiar ou junto a atividades profissionais. Alguns outros entram nas diversas escolas do nosso mundo material, mas as pessoas começam a adquirir o conhecimento. E sabemos também que muitas pessoas, quando começam a adquirir o conhecimento, elas se perturbam um pouco. Algumas se desequilibram. Aqueles conhecimentos, aquelas informações novas que ele começa a adquirir, lhe trazem uma certa perturbação. E aí Pedro está falando que a ciência, ou seja, quando nós começamos a aprender alguma coisa, nós precisamos de temperança. Bem, primeira coisa que a gente fica... Mas o que é temperança? Temperança é o quê? Será que nós temos temperança? Temperança, ou seja, a pessoa que tem temperança é aquela pessoa sensata, aquela pessoa comedida, aquela pessoa que tem um domínio sobre si mesmo, é aquela pessoa que consegue controlar os desejos humanos. Essa é a pessoa que tem temperança. Então, quando nós começamos a tomar contato com a ciência, nós precisamos da temperança. Nós precisamos dominar os nossos desejos. Nós precisamos nos tornar pessoas, além do conhecimento, pessoas sensatas. É claro que intemperança é exatamente o oposto. É aquela pessoa que não é comedida, é aquela pessoa que não domina coisa nenhuma. Ou seja, grande parte dos desequilíbrios que ocorrem no nosso mundo tem como causa pessoas que não têm temperança, pessoas que têm a intemperança. Mas Pedro, ele continua, ele diz que para nós termos a temperança, nós precisamos de paciência. Nós adquirimos a temperança através da paciência. E aí nós percebemos que começa a ficar difícil, porque nós não temos muita paciência, né? E paciência é uma coisinha, é muito simples. Capacidade de resistir a sofrimento, capacidade de resistir ao mal, capacidade de resistir a tantas outras situações. Mas Pedro continua. Ele diz mais: para nós termos a paciência, nós precisamos da piedade. Olha, piedade é uma coisa que você adquire através da prática. Você começa a praticar piedade, você começa a compreender as dificuldades do próximo, você começa a amar o irmão no caminho. Se você começa a fazer essas situações, você começa a ter piedade, você começa a achar que os problemas do próximo também são problemas grandes, problemas difíceis. Então, Pedro nos coloca, então, primeiro a ciência, a temperança, a paciência e a piedade. E nós percebemos que é um caminho que nós precisamos trilhar. Mas, certo dia, Jesus, ele vinha para o lado de Jerusalém, e ele parou em Betânia. E quando ele parava em Betânia, ele ia para a casa de Lázaro.
E Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. E Jesus parou na casa de Lázaro. É claro que nós sabemos que naquela época, as caminhadas que Jesus fazia junto com seus apóstolos e discípulos era em estrada de terra, estrada poeirenta. E quando eles chegavam ao seu destino, eles estavam cansados, precisavam tomar banho. E Jesus chega à casa de Lázaro. Jesus chega, ele senta no canto para descansar. Algumas pessoas que estavam ali presentes sentam ao redor de Jesus para ouvir seus ensinamentos. E Maria, irmã de Lázaro, foi lá e sentou junto também. Ela também queria ouvir, ela queria participar. E Marta foi preparar alimentação para aquelas pessoas, foi preparar um banho para aquelas pessoas. Ou seja, Marta foi se dedicar aos afazeres domésticos para atender aquelas pessoas que estavam visitando a sua casa, e Maria foi lá sentar com Jesus para ouvir o que Jesus estava ensinando. E é claro que Marta começou a reclamar do outro lado, né? Maria, vem cá, Maria, vem me ajudar. O que é isso? Você? Não, primeiro você me ajuda aqui, depois você vai ouvir Jesus. E Jesus estava ouvindo. É claro que estava ouvindo, ela não estava falando baixinho, não. Ela falava para outra que estava sentada e ouvisse. E Jesus então ele diz a seguinte frase: mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós entendemos perfeitamente, Maria escolheu a boa parte. Ela podia escolher ou ajudar a irmã nos afazeres domésticos ou e ouvir Jesus. A boa parte era ouvir Jesus. Entendemos perfeitamente isso, mesmo porque a missão de Jesus estava chegando ao fim, e afazeres domésticos nós vamos ter a vida inteira, não vai acabar nunca. Se bem que tem gente que prefere ficar nos afazeres domésticos do que vir na casa espírita, por exemplo. Mas vamos deixar para lá essa história, né? Mas que boa parte é essa que Maria escolheu? Era exatamente a parte referente ao aprendizado. E ele diz que essa parte não lhe seria tirada. Todo o aprendizado que nós realizamos, nós não perdemos mais. O nosso aprendizado no bem, ele incorpora ao nosso espírito. E o nosso aprendizado que não é muito bem, nós precisamos fazer as correções através do tempo. E Jesus termina dizendo que uma coisa é necessária. Aliás, isso que é necessário continua sendo necessário para todos nós. É aquela missão com a qual nos comprometemos no mundo espiritual. É isso que é necessário na nossa vida. Mas, no Evangelho de Lucas, nós encontramos uma passagem interessante. Jesus diz assim: e chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Isso aqui faz parte da parábola das 10 minas. Essa parábola, sabe que nós não conhecemos direito essa parábola? Essa parábola, ela é muito parecida com a parábola dos talentos. A parábola dos talentos está no Evangelho de Mateus, e a parábola das 10 minas no Evangelho de Lucas. Mas como é que é essa parábola dos talentos e a parábola das minas? As duas dizem sobre dinheiro. O talento era uma espécie de moeda e a mina também é uma espécie de moeda. Mas aí é que vem uma coisa interessante. O talento era uma moedona e a mina também era uma moeda grande. Eu demorei para chegar a essa conclusão aqui a respeito do talento, mas o talento era uma moeda que valia. Ele tem vários valores, mas os valores que mais encontramos a respeito do talento. O talento grego, 26 quilos. Já pensou uma moeda de 26 quilos? Uma moedona desse tamanho, dessa altura. 26 quilos.
Alguns autores dizem que o talento tinha 43 quilos. E alguns outros dizem que o talento romano tinha 32 quilos e 300 gramas. Eu fico imaginando, puxa vida, será que alguém andava carregando o talento? Não andava, né? O talento era uma moeda, mas algumas pessoas guardavam em casa. E a mina? A mina também era uma moeda grande, pesava 820 gramas. Ninguém vai andar com uma moeda de 820 gramas. É uma moedona de 15 centímetros por 4 centímetros de altura, aproximadamente. Também era uma moeda muito grande. Mas a parábola das 10 minas diz que o rei, ele precisava se ausentar, e ele chamou 10 servos e deu uma moeda de uma mina para cada um. Pronto. E ele, vocês vão, levem a moeda, negociem com a moeda até que eu volte. Quando ele voltou, ele foi prestar conta junto aos servos, ou pediu que os servos prestassem conta da moeda que tinham recebido. O primeiro servo trouxe 10 moedas. Olha, você me deu uma, estou lhe devolvendo 10. Negociei, ganhei e aqui estão as moedas. E o rei então disse, bom servo, terás autoridade sobre 10 cidades. Aí chamou um segundo. Lá veio o segundo. O segundo trouxe 5 moedas. Negociei, levei uma, estou trazendo 5. E o rei lhe disse, bom servo, terás autoridade sobre 5 cidades. Aí veio o terceiro. O terceiro só trouxe uma. Levou uma, trouxe uma. Pronto, você me deu uma moeda, estou lhe devolvendo a moeda. E aí o rei lhe disse, mau servo, tire a mina desse, que tem só uma, e dá essa mina para aquele que tem 10. E Jesus completa a parábola dizendo, qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tiver, lhe será tirado. E Jesus termina a parábola. Pronto, aí nós ficamos imaginando, puxa vida, mas como é que nós vamos entender essa parábola? É claro que a parábola era sempre para explicar alguma coisa do mundo espiritual. A parábola não explica nada do mundo material, é mundo espiritual. Então o rei era Deus. Quem se ausentava são os servos, ou seja, nós. Nós nos ausentamos para a reencarnação. Negociar, cumprir programação reencarnatória. E aí nós percebemos que o primeiro, ele cumpriu totalmente sua programação reencarnatória e um pouco mais. Ele recebeu uma, trouxe 10. Ele fez muito mais do que esperavam dele. E o segundo? O segundo cumpriu a sua programação reencarnatória. O terceiro não cumpriu, ou seja, levou uma, trouxe uma. Do jeitinho que veio, voltou. Não cresceu nada. Não cumpriu com o seu aprendizado. Bem, aquele que cumpre mais do que o previsto, olha, não é uma coisa muito fácil, não. Nós ouvimos os amigos espirituais dizerem constantemente que a maioria de todos nós retornamos ao mundo espiritual sem cumprir totalmente a nossa programação reencarnatória. Ou seja, nós não chegamos a cumprir tudo aquilo que nos comprometemos no mundo espiritual. Mas algumas pessoas realmente realizam mais do que o previsto. Nos lembramos, por exemplo, Chico Xavier se comprometeu a escrever 100 livros através da psicografia. Escreveu 440. Algumas pessoas, excepcionalmente, passam do tempo de vida previsto aqui no mundo material. A maioria de todos nós retorna ao mundo espiritual antes do tempo. O nosso corpo material, ele tem um prazo previsto de vida, mas isso se ele for bem cuidado. Não cuidamos do corpo material, acabamos retornando antes do tempo. E aquele terceiro servo, ele veio, não fez coisa nenhuma e voltou exatamente como saiu do mundo espiritual.
não aproveitou a oportunidade reencarnatória. Bem, é exatamente a respeito desse personagem que Jesus faz a conclusão da sua parábola. Qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Aquele que vem está aproveitando a oportunidade reencarnatória, ele vai continuar com essas oportunidades, vai continuar crescendo, vai continuar aprendendo, ou seja, aquela trajetória é contínua, ele vai continuar crescendo. Agora, aquele que veio, estacionou, ele simplesmente vai ter que retornar novamente e recomeçar a sua programação. Ele não vai ter mais as oportunidades que ele tinha antes. E aí é um problema um pouquinho sério, sabe? Porque quando nós reencarnamos, trazemos uma programação reencarnatória, o mundo espiritual nos dá todas as condições para realizar aquela programação reencarnatória. Vai ser tudo dentro de uma programação que envolve outras pessoas. Mas a partir do momento em que nós reprovamos, vamos ter que voltar lá no começo outra vez, já não vai ser a mesma coisa. Vai ser muito mais difícil. Uma terceira vez, então, vai ser muito mais difícil ainda. Então nós percebemos que precisamos aproveitar essa oportunidade, porque senão começa a ficar muito difícil. Então aquele que está cumprindo a sua programação vai continuar a sua trajetória. Aquele que não cumpre a programação vai ter que retornar para cumprir aquilo que ficou para trás. Essa é a parábola das 10 minas. Mas nessa parábola nós percebemos uma coisinha interessante, né? A nossa existência na realidade é um conjunto de negócios. Nos comprometemos no mundo espiritual, assumimos compromisso no mundo espiritual, reencarnamos, recebemos do mundo espiritual todas as condições necessárias e quando retornamos prestamos conta. É claro que não é como muita gente imagina, mas nós vamos prestar conta daquilo que recebemos. E o que é que nós recebemos afinal de contas? O que é que o mundo espiritual deu para cada um de nós realizar sua tarefa, sua programação reencarnatória? Primeiramente, deu um corpo material. A máquina perfeita. Vamos ter que prestar conta dessa máquina que é o nosso corpo material. Nos deu um grupo familiar. Pai, mãe, irmãos, filhos, avós, tios. Aqueles que trabalham têm um emprego. Deu um emprego, uma atividade profissional. Deu amigos, deu casa, deu tudo. Inteligência, vontade, livre-arbítrio, consciência. Ou seja, todas as condições necessárias ao crescimento, nós recebemos. Então, é claro, nós vamos ter que prestar conta. Porque tem muita gente que não recebeu todas essas situações. Agora, tem muita gente que chega aqui e não gostou da programação. Ah, mas eu não gostei da minha programação. Minha programação está muito ruim. A atividade profissional que eu estou desenvolvendo eu não gosto, eu preferi uma outra. Olha, não tem problema nenhum. Próxima reencarnação você troca tudo. Desde que você tenha méritos. Senão você não vai trocar coisa nenhuma, né? Então nós percebemos que, na realidade, tudo depende de Deus, tudo depende do mundo espiritual. Mateus, capítulo 4, nem só de pão viverá o homem. Nós percebemos, falar, poxa, que coisa engraçada, né? Nem só de pão viverá o homem. É porque nós não precisamos só do pão. Nós precisamos de muitas outras coisas. Mas o grande problema é que muitas vezes nós valorizamos as outras coisas. Por exemplo, como é que fica a beleza física? No nosso dia é uma coisa, tem uma indústria da beleza
Nós precisamos sim, ninguém quer ficar muito feio, né? A pessoa corta o cabelo, a pessoa põe uma roupa arrumadinha, com sapato. Quer dizer, nós precisamos da beleza física. Mas não é só beleza física, né? Aquela pessoa que só cuida da beleza física, ela se esquece que nós somos espíritos e que espírito, ele só fica bonito quando ele transforma seus sentimentos. Para nós embelezarmos o nosso espírito, nós precisamos de elevação moral. Nós melhoramos o nosso corpo material, mas o espírito precisa de formosura de sentimentos. Nós temos uma indústria hoje de cirurgia. Nossa, cirurgia plástica modifica a pessoa totalmente, né? Isso também é muito bom. Isso é uma evolução do nosso mundo. É claro que muita gente usa essa cirurgia plástica para diminuir determinados defeitos que não tinha problema nenhum. Tem pessoa que faz 10, 12, 15 cirurgia plástica para melhorar o corpo material. Mas nós precisamos do esforço próprio para diminuir os defeitos que trazemos na nossa intimidade espiritual. Cirurgia, ótimo, vai tirar determinados defeitos, vai melhorar a aparência da pessoa, vai melhorar a sua autoestima, mas ela não pode esquecer do espírito. Na nossa vida, a flor é uma coisa muito bonita, todo mundo gosta de flor, mas e o espinho? O espinho ninguém quer, o espinho a gente joga fora, mas é o espinho que vai nos trazer a dor e vai proporcionar a nossa reconciliação com a justiça divina. É assim que nos reconciliamos, através da dor, através da expiação. Mas, quando nós saímos do mundo espiritual, fazemos uma trajetória ou uma programação no nosso mundo, tem duas coisinhas que nós não podemos mudar. Duas coisas nós não mudamos. Uma delas é a maneira como nós vamos retornar ao mundo espiritual. E a outra, o tempo que nós vamos passar aqui no mundo material. Essas duas nós não modificamos. Mas algumas vezes nós até mudamos um pouquinho o tempo que nós vamos ficar aqui. Excepcionalmente, o mundo espiritual pode nos dar uma prorrogação, um tempinho a mais. Eu vou contar uma historinha de um companheiro que eu conheci e que teve pelo menos quase um ano de prorrogação. Olha que coisa interessante. Esse companheiro, ele tinha uns 34 anos, 3 filhos pequenininhos, frequentava a casa espírita. E certo dia ele começou a sentir uma dorzinha aqui, vai no médico. O médico foi bem claro para ele: você está com câncer, tempo de vida ao máximo 6 meses. Seu câncer já está muito adiantado, 6 meses, você se programa, porque 6 meses você volta para o mundo espiritual. 3 filhos pequenos. Era bancário. Então ele começou, vou ter que retornar lá. Faz o tratamento, até parou de trabalhar, o banco parou de trabalhar e continuou a sua atividade normal, direitinho, fazendo umas coisas. Aqueles 6 meses passou, ele internava um pouquinho, saía mais um pouquinho, passou mais 6 meses depois daquele tempo, mesma coisa. Interna 2 dias, fica 15 dias fora, interna mais 2 e foi levando a vida. Já estava quase com 1 ano e meio que tinha passado a data que ele ia desencarnar. Aí, numa atividade na casa espírita, nós perguntamos para o mentor espiritual: olha, o companheiro aqui está assim nessa situação, ele estava mal nessa época, e o amigo espiritual falou o seguinte: realmente aquilo que o médico falou é verdade. Ele devia desencarnar logo em seguida. Mas esse companheiro, ele era presidente de um asilo. Estava construindo na cidade um asilo muito grande. Dentro desse asilo tinha até uma casa espírita. Aliás, tem, porque esse asilo está funcionando. E esse companheiro, para fazer toda essa atividade, ele era o presidente da associação,
ele assumiu compromissos com a prefeitura, com o Estado e com a federação. Ele assumiu compromissos. Se ele morrer agora, esse asilo vai demorar mais uns 4 anos para ficar pronto. Se ele ficar vivo, ele consegue terminar o asilo, em mais 1 ano e ele termina o asilo. Então, o mundo espiritual resolveu dar uma prorrogação para ele terminar o asilo. Quando ele terminou o asilo, ele morreu. É a prorrogação que o mundo espiritual tinha dado para ele. Então, nós sabemos que essa prorrogação, de vez em quando, ela acontece. Mas vamos ver mais uma passagem. Carta de Paulo aos Coríntios. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Porém, Deus aniquilará um como o outro. Bem, aqui Paulo está dizendo que os manjares ou o alimento é para o corpo material. É isso. Alimento é para o corpo material. Mas nós precisamos um pouquinho mais do que alimento. Nós sabemos que aquilo que acontece com o nosso espírito também vai acontecer com o nosso corpo material, vai afetar o nosso corpo material. E aquilo que acontece com o nosso corpo material vai afetar o nosso espírito. As pessoas se esquecem desse detalhezinho pequeno. Vamos relembrar só uma coisa muito simples. Ainda ontem eu vi na televisão um comercial bem intenso sobre o cigarro. O cigarro. A pessoa que fuma. O que acontece com a pessoa que fuma? Ela está lesando principalmente o pulmão. Mas não é só o pulmão, está lesando o fígado, está lesando outros órgãos. Ela está lesando de maneira muito forte. Nós estamos dando esse exemplo, mas todo exemplo que lesa o nosso corpo material é a mesma coisa. Mas quando nós lesamos o corpo material, lesamos também o corpo espiritual. Ou seja, você desencarna e vai para o mundo espiritual, levando tudo aquilo que você lesionou no corpo espiritual. Ele não vai bonitinho para o outro lado, não. Ele vai doente para o outro lado. Você vai ter problemas do outro lado com esse corpo doente. Então, aquilo que você está provocando no seu corpo material está afetando também o corpo espiritual. Drogas, estamos falando do tabagismo, bebida alcoólica, e assim vai, e tantos outros pecados que nós conhecemos. Agora, quando o corpo espiritual está com problema, o que acontece quando nós reencarnamos? Nós trazemos aquela doença. Então, aquele que um dia exagerou no tabagismo, ele foi para o mundo espiritual com problema de pulmão, reencarnou posteriormente com problema de pulmão. Muito sério. A maioria das doenças que nós trazemos, que nós falamos, é hereditário. Hereditário é hereditário. Se hereditário da encarnação passada. Nós trazemos isso do mundo espiritual. Foram situações que estavam previstas no nosso corpo espiritual e que precisam passar pelo corpo material para ser tratado. Então, o que acontece com o nosso corpo material afeta o corpo espiritual. O que acontece no corpo espiritual afeta também o nosso corpo material. Isso é para nós nos lembrarmos que nós precisamos do pão. E Paulo está falando, o pão alimenta o corpo. Precisamos das emoções. As emoções alimentam o espírito, ou seja, alimentam os nossos sentimentos. Então nós precisamos de emoção e precisamos de pão. Hoje, nós estamos encarnados e precisamos do corpo material. Quando retornarmos ao mundo dos espíritos, vamos precisar do corpo espiritual. Se ele tiver com problemas, nós vamos continuar com problemas no mundo dos espíritos. E Paulo ele completa dizendo que Deus vai aniquilar tanto o pão como o corpo material. É claro, o nosso corpo material, quando morremos, ele se acaba. Veio do pó e retorna ao pó. Se acaba o corpo material. O espírito não. O espírito retorna ao mundo espiritual. Não vai mais ter as necessidades que nós temos aqui no mundo material.
aquela história de fome, sede, frio, sono, ele não vai ter mais. Mas ninguém vai ficar esperando que eu retorno ao mundo espiritual como se fosse um passarinho e que tudo aqui se acaba. Não. Eu retorno ao mundo espiritual e vou sentir as mesmas necessidades. E ao passar do tempo, essas necessidades vão diminuindo, até eu me readaptar totalmente ao mundo dos espíritos. Enquanto isso não acontece, eu vou ter fome, vou ter sede, vou ter frio e assim vai. Quanto mais apegado à matéria for a criatura, mais necessidades ela vai sentir quando retornar ao mundo dos espíritos. E essas necessidades, o tempo de duração dessas necessidades, vai depender da evolução da criatura. E aí vem aquele probleminha muito sério, né? Determinadas coisas não tem no mundo dos espíritos. A pessoa só vai encontrar a satisfação de seus desejos aqui no mundo material. Mas essa já é outra história. Pessoal, o nosso tempo já está se acabando. Muito obrigado pela atenção, senhores.